Kiambote kieno, kwa eno wonso no, tunevava diau dia malongi meto mandinga Kikongo. Wiza twalongoka eninge to ya Kikongo. Kwa eno wonso no luzolele longoka esoneka yevova endinga Kikongo evava tulenda tala kweto weye masona meto nga weyi tulenda soneka yetanga endingeto ya Kikongo. Aqui temos o princípio como podes escrever, como podes aprender a escrever bem a nossa língua Kikongo. Aí está o nosso alfabeto. Eu estou constantemente aqui a partilhar o nosso lindo Kikongo. Eu costumo constatar muitos erros. Principalmente tem um canal televisivo até que ganhou uma boa iniciativa de inserir algumas línguas nacionais, mas escrevem muito mal. Por favor, assim não está bom. Vamos aprender a nossa língua para escrevermos e lermos bem o Kikongo. Luisa Passivoto Amokina Tuzolelongoka endingeto ya Kikongo. Zato Mokena. Olha, quem quiser entrar ou participar nesta nossa aula de Kikongo, os interessados, já partilhei o link na minha página do Facebook que nós podemos encontrar aí. É só basta dar um clique, estarás dentro desse estúdio. Vamos conversar e interagir sobre o nosso Kikongo. Luisa Passivoto Alongoka Indingeto e a Kikongo. Alguém desafiou-me, não, pediu-me, desafiar não. Alguém pediu-me que explicasse algumas expressões em português, nomeadamente, deixa eu verificar. O que é que me pediram? Ok. Como se diz governador em Kikongo? Nhadi. Nhadi é alguém que reina ou governa. E o presidente pode ser em Sunzudi Watete Watsi Angola. Quer dizer, o representante máximo de Angola. Então, o presidente da República, Sunzudi Watsi Angola. Sunzudi. Agora, Nhadi é todo aquele que exerce um cargo de direção. Não sei se eu lhe pus a entender, né? O presidente é Sunzudi Aluyalu do Angola. Sunzudi Aluyalu do Angola. É o representante máximo de Angola, presidente da República. Agora, o governador, diretor, coisa parecida, todo aquele indivíduo que exerce uma função ou
como posso dizer, todo aquele responsável de uma área, de uma atividade da área, então chama-se IAD. Gramática. Olha, vou escrever aqui. Gramática. Siku miandinga. Como se diz? Me perguntaram como se diz gramática, né? Gramática. Aqui. Siku miandinga. Siku miandinga. Está aí. Gramática. Siku miandinga. Siku miandinga é gramática. Sempre na curiosidade das mensagens que me enviaram. Estou já aqui a dar as respostas. Acho que para o governador estamos entendidos. E para a expressão também gramática, Siku miandinga, gramática. Siku é como se fosse uma regra ou, como pode ser, ou uma lei. Então, nós sabemos que a gramática é a regra para se falar bem uma língua, né? Como a gente pode ver aí, este é o nosso lindo alfabeto em Kikongo. E depois as pessoas vão se perguntando, só temos 20 letras, claro. Temos 20 letras porque nós, nosso alfabeto Kikongo, não temos a letra C, não temos a letra J, não temos a letra H, não temos a letra Q, não temos a letra R, não temos a letra X. Pois, quando eu fui dizendo que, se seguir essas regras deste alfabeto, poderás escrever bem o Kikongo e leres bem também. Nós aqui no alfabeto Kikongo não temos a letra C, não temos a letra H, não temos a letra J, não temos a letra Q, não temos a letra R, não temos a letra C. Evitem escrever Kikongo usando as letras C, evitem escrever o Kikongo usando as letras H, a letra Q, a letra R, a letra J, a letra X. Por favor, enquanto estiverem a escrever o Kikongo, não usem estas letras. Também temos as vogais simples e as vogais compostas, ou as semivogais. Por favor, evitem cometer os seguintes erros. Em que circunstância nós usamos as vogais simples, que são as semivogais, a letra W e Y? Nós usamos essas semivogais
quando pretendemos formar uma frase na qual nos deparamos na presença de duas vogais. Essas duas vogais compostas não podem se seguir. Está a ver? Então, Gonçalves, como é que duas vogais não podem se seguir? Duas vogais não podem se seguir quando pretendemos escrever, por exemplo, o nome de Quanga. Temos o K, temos o U e temos o A. Kwanza. Então, nestas circunstâncias, removemos a letra U, substituímos a letra W. Quando duas vogais estão a seguir e uma das vogais seja o U, retiramos a letra U, substituímos o W. Quando duas vogais estiverem a se seguir e uma das vogais seja a letra I, retiramos o I, substituímos o Y. Vários nomes estão errados. Se até, por exemplo, o nome Kiala tem 2 erros gravíssimos. Em vez do nome ser escrito por letra Q, colocam uma das letras que não existe no alfabeto Kikongo, que é a letra Q. E depois, para acrescentar, tem o I, tem o U, o I e depois o A. Que a ala só e simplesmente seria com a letra K, a letra Y e a letra que a ala. Também temos as consoantes. Temos as consoantes aqui, o B, D, F, G, K, L, M, N, P, S, T, V, X. Essas consoantes deixa eu ver, responder esta pergunta. No Kikongo, relativamente às consoantes, também temos regras. Quais são as regras? As únicas consoantes que antecedem a letra M, vou repetir, as únicas consoantes que antecedem a letra M são a letra B, a letra P, a letra F e a letra V. As únicas letras que antecedem a letra M só são a letra B, a letra F, a letra P e a letra V. B, F, P e V, essas são as únicas letras que antecedem a letra M. Queremos escrever Mbunga, Mbunga, Mbuta, Pala, Pala, Mpala, Futu, Futu Sumu, Lufua, Finda, Finda, Futu, Panzo, Mbengi,
Hembele, mvula, mvumbi, mvumbi, mvumbi. Todas essas letras que antecedem a letra M só são a B, a P, F e V. As restantes, não. Também aqui nós temos os números, né? Tem muita gente que tem dificuldade em contar de 1 a 10 em Kikongo. Muito simples. A letra 0, Pavala, Pavala, Pavala. Mosi, Mosi, Zole, Tatu, Ya, Tanu, Sambanu, Sambwadia, Nana, Voa, Kumi, Pavala, Mosi, Zole, Tatu, Ya, Tanu, Sambanu, Sambwadia, Nana, Voa, Kumi, Pavala, Mosi, Zole, Tatu, Ya, Tanu, Sambanu, Sambwadia, Nana, Voa, Kumi, Mosi, Pavala, Mosi, Zole, Tatu, Ya, Tanu, Sambanu, Sambwadia, Nana, Voa, Kumi.